Como ler livros e lembrar do que você leu. Se você também gosta de livros de desenvolvimento pessoal, livros em que você aprende alguma coisa, mas aí depois que você lê, você esquece. Você até quer contar algum trecho que você gostou para alguém, ou você quer usar aquilo para realmente se desenvolver, mas você não está conseguindo aplicar os ensinamentos desse livro no seu dia a dia porque você esquece. Você lê, se inspira, mas depois fica por isso mesmo. Se você se identificou, esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Nani, que bom te ver por aqui. Se você está acompanhando esse canal, você já percebeu que eu gosto de ler livro. Tem alguns livrinhos aqui, tem vários vídeos que eu cito, isso veio do livro tal, ou eu dou dica de livro. Então eu gosto do tema livro, especialmente livros de desenvolvimento pessoal. E o hábito de leitura foi algo que eu desenvolvi na vida adulta. Antes, para mim, era um sacrifício, sabe, ler os livros que eu tinha que ler na escola, que tinha que ler para passar na FUVEST. E hoje em dia eu realmente gosto, encontrei assim temas que eu gosto e a leitura virou um hábito para mim. Mas chegou um momento em que eu lia, mas tinha a sensação que eu estava absorvendo muito pouco. E aí eu comecei a sentir a necessidade de fazer alguma coisa para, conseguir absorver mais, conseguir lembrar melhor o que eu estava lendo. E aí realmente eu percebi que tem vários jeitos de ler um livro. E especificamente neste vídeo eu quero trazer três jeitos diferentes que eu percebo assim que eu leio livros e quero me aprofundar em um desses três jeitos, tá bom? Além disso, eu também vou dar umas dicas de como adaptar o que eu vou explicar aqui se você usa Kindle, ou outro aparelho de e-book. Beleza, então vamos conhecer agora essas três fases, ou esses três jeitos de ler um livro. O jeito 1 é ler, então é ler mesmo, só abrir o livro e ler de cabo a rabo. Não tem muito o que falar aqui, na verdade. Você não faz nada, você só lê o livro. É o jeito mais fácil, que demanda menos esforço, apesar de que o hábito em si de criar o hábito de leitura exige esforço, sim, mas uma vez que você tem esse hábito, abrir um livro e ler, não exige muito esforço. Então, é o jeito mais fácil dos três que eu vou mostrar, mas também é o jeito mais fácil de não absorver as coisas que você leu. E eu uso esse jeito, na verdade, quando eu não tô tão interessada ainda em absorver as informações, ou nem sei se eu realmente vou gostar do livro, eu tô querendo ler só pra me descontrair, só pra me divertir, e aí eu uso o jeito 1. Mas se eu tô querendo realmente absorver, lembrar das informações ou usar os aprendizados na minha vida, aí eu uso mais o jeito 2 ou o jeito 3. Então, vamos ver agora o jeito 2. O jeito 2 é interagir. Aqui, além de ler, você vai interagir com o livro. Como? Você marca, sublinha, faz anotações, mas eu vou me aprofundar porque tem um jeitinho que talvez você não conheça e que é bem legal. Então é isso que eu vou me aprofundar já no vídeo. E quando que eu uso esse interagir, esse jeito de ler? Quando eu já quero sim, então, absorver um pouco as informações, mas eu ainda não quero assim, eu tô preparando o terreno para a fase 3. E qual que é então o jeito 3 ou a fase 3? É realmente estudar. Também tem vários jeitos de estudar, mas basicamente quando eu penso em estudar, eu tenho um lugar fora do livro em que eu faço anotações, resumos, organizo as informações, os tipos de informações que eu encontrei no livro, dependendo de qual que é a natureza daquilo, para que eu preciso daquilo. Então eu organizo isso num lugar externo, pode ser um caderno, pode ser um aplicativo, eu uso bastante caderno também, mas também uso muito Notion hoje em dia. Então você tem, esse lugar aí para você estudar. Então é como você pode imaginar, é mais profundo, demanda mais tempo, mais esforço. Talvez eu até possa me aprofundar, nisso em outro vídeo, mas basicamente é isso, é estudar realmente, é o que eu quero absorver o máximo possível, internalizar os conceitos e práticas do livro. Mas como eu disse, nesse vídeo aqui a gente vai se aprofundar, vou te mostrar com mais detalhes o jeito 2, interagir. E talvez você me pergunte, mas Nani, esse jeito 3 é melhor do que o 2? Ou é o melhor, dizendo, é mais eficiente, no objetivo de absorver as informações, de lembrar o que você leu? Por que você vai se aprofundar no 2? Vamos pro melhor aí, vamos pro passo 3. Sabe por quê que eu vou focar no 2 nesse vídeo? Porque feito é melhor do que perfeito não feito. A fase 3 só traz mais benefícios se você realmente fazer a fase 3. Se você tiver esse tempo e vontade de empregar esse esforço naquilo, de sentar, escrever e estudar. Como eu disse, nem eu mesma faço isso para todos os livros. E se você está vendo esse vídeo, eu desconfio que você está na fase 1, ler, ou talvez até tentando ainda criar o hábito de leitura mesmo, o que eu também posso
fazer um vídeo falando mais disso, de como criar o hábito de leitura. Mas se você está nessa fase 1, talvez pular para a fase 3 seja um passo muito grande, sabe, para o seu objetivo atual. Pode ser que você faça com 1, 2 livros, porque a sua motivação tá alta, mas como demanda mais esforço, pode ser que você acabe deixando de fazer, porque tá dando muito trabalho. E o pior, pode ser que você não deixe de fazer a fase 3. Pode ser que você deixe de ler livros, sabe? Você nem faça mais a fase 1, porque não tá conseguindo fazer desse jeito mais elaborado. Então, feito é melhor do que perfeito não feito. Veja aí o que faz mais sentido para você, mas lembrando, vamos agora explicar direitinho como eu faço a fase 2, interagir. Então, nessa fase, nesse jeito de ler, além de ler, você vai interagir com o livro durante a leitura. E eu gosto de fazer isso de 3 formas. A primeira forma é grifando, né? Sublinhando ali algumas coisas no livro. Quando eu leio alguma coisa que me chama atenção, usar um lápis ou uma marca-texto, né? Aqui eu poderia fazer um parênteses, né? Tem pessoas que têm dó de escrever, rabiscar o livro. Eu não vou aprofundar nisso, mas se for esse o caso, deixa um comentário que eu posso depois falar disso em outro livro, mas ó, perca esse medo de rabiscar o livro. Mas beleza, eu adoro fazer assim. Então, grifar é um dos jeitos. Eu gosto de fazer isso porque eu me sinto mais atenta à leitura, sabe? Claro que não é grifar o livro inteiro, mas eu tô ali observando e trechos, assim, eu vou grifando, né? Sublinhando ali, marcando com a marca-texto normalmente. Eu gosto de fazer isso, mas eu tenho uma ressalva aqui. Eu recomendo que você não escolha fazer só essa técnica de grifar. As pesquisas mostram, e como eu falei, na minha experiência também eu vejo, que não é tão eficiente. Apesar de ser um jeito de interagir com o livro, você não absorve muita coisa se você grifar e as coisas se perdem ali no livro, porque também é difícil de você ficar depois lendo tudo que você grifou. Então, eu gosto de usar essa coisa de sublinhar em combinação com as outras 2 dicas que eu tenho. E a segunda forma de interagir com o livro é fazer anotações no livro mesmo, tá? Então, é fazer anotações sobre os seus pensamentos enquanto você lê. Então, não é uma anotação assim de, um resumo do que você está lendo. Não, é uma interação mesmo, de uma conversa sua com o livro. Você pode fazer isso na borda do livro, sabe, nos espaços ali que tem na página mesmo, ou colar um post-it grande e escrever alguma coisa. Então eu escrevo o que eu tô pensando em relação àquilo, insights, reflexões, links que eu faço, ligações que eu faço com outro livro que falou uma coisa parecida ou contradizendo aquilo. Às vezes eu faço até emoji, sabe assim, eu desenho uma carinha feliz, uma carinha dando risada, uma carinha surpresa, se é alguma coisa que eu achei assim, Então, em algum lugar, fica visual ali o que eu minha expressão quando eu tava lendo aquele trecho. Então, você não vai fazer isso para todo parágrafo, mas em alguns lugares, assim, que chama a atenção, que eu percebo, nossa, me deu esse pensamento ou essa coisa, eu vou lá e faço, normalmente na borda mesmo do livro. E agora, a terceira forma de interagir com o livro, que é a minha preferidinha, tá? Vai ser minha queridinha desse vídeo aqui, eu gosto muito dessa técnica, que é a técnica dos post-its coloridos, esses post-its pequenos, assim, que pode ser esses de plástico ou pode ser post-it de papel mesmo, mas é interessante ser esse tamanho. Você pode comprar assim já pronto, ou você pode pegar um post-it grande e cortar em tirinhas, né? Mas são esses post-its em forma de tirinhas. Então, se eu te mostrar agora alguns livros meus aqui, ó, olha só o tanto de tirinha que tem aqui. Já vou explicar aqui também, ó, cheia de tira. Deixa eu pegar um que eu sei que eu tenho vários livros aqui que eu tenho um monte de tirinha, tá vendo? Eu prefiro esses de plástico porque fica mais durinho do que de papel que dobra tudo, mas tanto faz. O que são essas tirinhas? Como é que eu uso? Eu não tava olhando pra câmera de novo. Aqui. Como é que eu uso essas tirinhas? Então, quando eu começo a ler um livro, eu pego aqui esses post-its e escolho 3, 4, 5 cores, vai depender aí, você vai entender já já. E aí, eu colo na contracapa do meu caderno. Então, eu abro... É contracapa isso, né? Tipo, eu abro aqui e nessa primeira parte aqui eu colo, tá vendo? Um de cada cor. Ó. E o que são esses post-its, essas cores? São categorias de informações que normalmente eu quero lembrar depois. Então isso é meio pessoal também, o tipo de informação que te interessa. Você pode adaptar as categorias que eu vou te passar aqui. Mas normalmente as categorias que eu gosto de marcar nas minhas leituras
são um conceito ou fundamento importante, frase marcante, eu gosto também, né? Já que eu, né, gosto de fazer arte de lettering, eu fico muito atenta a frases que eu encontro por aí. A outra categoria são dados de pesquisa. Então, muitos livros assim de desenvolvimento pessoal citam tal pesquisa ou falam alguma coisa assim. Eu gosto de marcar essas informações. E eu também tenho uma cor para referências, né, recomendações de outros livros. Sabe quando um autor fala, como falando de tal, disse no livro, não sei o quê, e aí ele cita alguma coisa assim, ou cita um livro, aí eu gosto também de marcar essa recomendação. E por fim, que em desenvolvimento pessoal talvez seja o mais importante, é marcar os to-dos, é marcar as tarefas, é marcar as práticas, os exercícios que o autor está sugerindo para você fazer para atingir aquele objetivo, né? Porque normalmente livro de desenvolvimento pessoal você está querendo atingir alguma coisa, querendo desenvolver uma habilidade, está aprendendo alguma coisa. Então, eu gosto de marcar as ações, o que eu posso concretamente fazer, agir, né? Ações que eu posso implementar na minha vida. E aí eu marco com uma cor específica também. Então eu gosto muito desse jeito de marcar, como eu falei, se você tiver que escolher uma coisa desse vídeo, eu escolheria essa, porque eu gosto muito porque é fácil de implementar. Então você tá lendo o livro, sabe? Você tá lendo ali e tal, e aí você percebe, né? Isso aqui, pô, é uma frase legal. Aí o que eu faço, né? Eu tô assim, com, por exemplo, um desse aqui, que é até legal, que parece quase um marca-página, então eu também já uso de marca-página quando eu tô lendo. Eu tô lendo e tal, percebo, isso é uma frase que eu gostei. Aí eu tiro rapidinho, colo e continuo a leitura. Então, é fácil de implementar, não demanda, tipo, eu parar e escrever e pensar. É rapidinho, vai, cola, continua a leitura, então é fácil de implementar. Mas eu percebo que já me ajuda bastante a absorver melhor, lembrar melhor as informações. Por quê? Primeiro que, por mais que seja rápido, você cola e continua a leitura, existe uma micropausa, né? Existe uma mini pausa que você faz para até perceber, essa informação me chamou a atenção. Quando você só grifa, você vai grifando tudo que você achou interessante, né? Mas sem ter essa distinção, por que que aquilo chamou minha atenção? Né? Nesse caso, você meio que tá fazendo esse porquê. Por que chamar minha atenção? Porque é uma frase que eu quero ler várias vezes para mim no meu caderninho de frases. Ou, porque é um conceito que eu quero reler, lembrar na minha vida e internalizar esse conceito, sabe? Então, eu acho que só essa micropausa que você faz para entender por que aquilo chamou a sua atenção, por que você achou interessante, já acho que ajuda a gente a internalizar aquilo, por mais que seja rápido de implementar na hora que você tá colocando os papelzinhos, tá bom? E, além disso, essa técnica torna mais fácil o processo de revisão de leitura. Pois é, talvez você estava esperando que você ia só ler, nunca revisar o que você leu. O que pode ser também, como eu disse, só de colocar o papelzinho eu já acho que ajuda a ter essa absorção um pouco melhor das informações. Mas tem assim, se você até se interessar, dá um Google aí em gráfico de Ebbinghaus. Ele mostra assim uma curva do esquecimento. A gente esquece mesmo as coisas que a gente estuda. Então, para contornar isso, a gente tem que revisar, né? Dar uma olhada nas coisas que a gente lê, que a gente estuda, que a gente tá consumindo aí, né, de informação. Esse jeito aqui, eu acho que torna mais fácil de revisar, porque você não precisa saber escrever o resumão lá, que na fase 3 eu faço isso e é mais difícil, sabe? Você pode simplesmente chegar de vez em quando e falar, pô, eu vou agora começar a ver tudo que é post amarelo, que eu quero ver só frases que me marcaram, frases de efeito. Aí eu vou vendo só post amarelo. Ou eu vejo aqui, esse aqui eu quero ver só os to-dos, só as tarefas. Então eu só vejo os azuis. Sabe, eu acho que fica mais fácil de revisar, ou até de achar, né? Talvez você não tá escolhendo, assim, parar pra ver todos os rosas ou todos os azuis, mas você tá assim, poxa, eu sei que no livro aqui, A Grande Magia, por exemplo, eu sei que ela tem uma dica, eu sei que ela deu uma dica, assim, de coisa para implementar na minha vida, mas eu não consigo lembrar, tem vagamente uma lembrança, aí eu consigo achar essa informação muito mais rápido, porque eu sei, eu só preciso olhar os post-it azul. Eu não preciso olhar o livro inteiro, ficar folheando tudo. Eu só vou no que é, no caso azul, porque é o que eu escolhi para ser tarefa, no caso, né? É um exemplo. Então eu vou diretamente naquela categoria que eu sei que, né, se for nesse livro aqui, tá nesse lugar. É um jeito que eu acho que fica mais fácil, então, de
né? Tem essa micropausa na hora que você tá colocando e você entende porque aquilo chamou sua atenção. É mais fácil de achar a informação quando você tem aquela coisa assim, eu quero, mas não sei onde tá direito. Você consegue achar mais fácil. E se você implementar revisão nas suas leituras, também é um jeito prático de revisar, sem precisar fazer resumos e tudo mais, tá? Mas se você decidir fazer a fase 3, ter feito isso ajuda bastante também. Legal, né? Eu mostrei tudo isso aqui, mas em livros físicos. E o que que você faz na sua vida se você estiver lendo livros no Kindle, né? Ou outro aplicativo que é de e-book. Como que você pode adaptar isso? Ferrou se não tem como fazer? Bom, eu também leio muito, eu gosto de livro assim físico, sabe? Prefiro, mas leio bastante livro no Kindle, para falar bem a verdade. Então, como é que eu adapto esse sisteminha, essa técnica, né, essa fase, esse jeito de ler, interagir pro Kindle? No aparelho Kindle, sabe? Tipo, cadê aqui? Eu até tenho aqui nesse aparelhinho de ler, de ler e-book, tá inclusive sem bateria, como você pode perceber. Quando eu leio aqui, pra falar a verdade, eu não gosto muito mais de ler assim, porque justamente atrapalha o meu sistema de leitura. Como esse aparelho é tudo preto e branco, eu não consigo colocar post-it colorido, não consigo marcar colorido. Então, o que eu faço quando eu leio esses livros em aparelho assim de e-book, eu faço sim esse interagir, mas focando nos jeitos grifar e especialmente o anotar, porque como eu disse, só grifar não ajuda tanto. Então, essa de anotar os insights, as reações, eu tento conversar com o livro porque tem a função de você colocar uma nota, né, quando você tá lendo. E no aplicativo, que você pode usar, por exemplo, o Kindle no aplicativo do celular ou do iPad ou do tablet e tal, né? O que eu prefiro. Não é tão bom para os olhos, né, como o aparelho, mas eu prefiro porque aí eu consigo usar o meu sisteminha de cores. Então, no aplicativo, você pode usar 4 marcadores, né? Você não consegue colocar marcadores assim de página, com papel, como se fosse o papelzinho do livro na versão eletrônica, né? Mas no aplicativo Kindle você tem 4 cores de marcadores de texto. Então o que eu faço é aplicar esse sistema aqui de marcador de página, né? Só que em vez de marcar a página, eu sublinho o texto, mas coloco a cor da categoria que eu gosto. Então eu já até acostumei com 4 cores, são 4 cores que tem no Kindle. O amarelo, que é o padrão, eu uso para conceitos, fundamentos. O laranja eu uso para frases, para essas frases mais marcantes, tal. A cor rosa eu uso para dados de pesquisa ou recomendações de livro, então eu junto essas duas categorias. E para cor azul eu uso essa parte de tarefas e ações, tá? Coisas que você pode implementar. Que não quer dizer que eu vou implementar, mas eu posso querer vir a implementar. Para você ver na prática como é que eu faço isso, né? Se eu fosse marcar alguma coisa aqui, eu arrasto sim o dedo, né? E normalmente já fica com a cor amarela. Então, se for uma coisa mais geral ou um fundamento, conceito, eu deixo assim no amarelo. E se isso aqui fosse uma frase, eu ia mudar para laranja. Se fosse um item de pesquisa ou recomendação de livro, de alguma recomendação de um site que o autor deu, eu colocaria rosa. E se fosse uma ação, eu colocaria assim, azulzinho. E o que é legal é que você não precisa ler o livro inteiro para achar essas marcações. Não sei se você conhece a função, mas você pode vir aqui, né, nas suas notas, e você tem todas as notas aqui, mas você pode filtrar, deixa eu abrir todas as notas, você pode filtrar aqui e, por exemplo, abrir só as azuis, e aí você vai ver só o que você colocou como ação, por exemplo. Então, fica fácil de achar cada categoria depois, tá bom? Então, eu uso assim quando é no Kindle. Então, a cada livro eu decido se é um livro que eu quero só ler, se eu quero interagir, ou se eu quero estudar. Mas eu acho que para a grande maioria eu uso essa parte do interagir justamente por ser um meio do caminho. Se você gostou do que você aprendeu aqui, deixa seu like, se inscreva no canal e aproveita e deixa um comentário. Qual livro você quer ler usando alguma coisa que eu contei aqui nesse vídeo? Vou adorar saber. Então é isso, leia livros que te façam bem, que te ajudem a criar uma vida mais criativa e mais alinhada com você. Eu te vejo no próximo vídeo. Big abraço e tchau!